Bom dia. Quero mandar um beijinho à Raquel. É uma excelente mãe, gosto muito dela. Olha, um beijinho para ti. E um beijinho ao Tomás também, que pronto, que ela é bebê hoje. Então, isto vai ser difícil para mim, mas pronto. Vamos lá. A mim calhou-me então o capítulo 9, que é o Deus do infinito poder. O dicionário diz omnipotente, tem todo o poder, ou tem poder ilimitado, Deus. Portanto, no Pribrã diz lá Deus. Eu vou fazer aqui algumas referências a versículos que a autora colocou neste capítulo. Portanto, Mateus 8, 27, não é, podem abrir, mas não é preciso abrir, em que toda a gente sabe, não é, aquele momento em que Jesus está no barco a dormir e depois levanta-se uma grande tempestade, os discípulos ficam todos muito assustados, e o curioso é que Jesus estava a dormir, estava a descansar. Portanto, para ele aquele vento e aquela tempestade não foi algo que o tivesse assustado. Ele estava a dormir. Eu lembro-me quando os meus filhos eram pequeninos, eles dormiam e eu adorava vê-los a dormir porque dava aquela sensação que estava tudo bem, não é? E para Jesus, que é Deus, que tem todo o poder, para ele estava tudo bem. Para os discípulos é que não, porque nós lá olhamos às circunstâncias, sempre as circunstâncias que nos atormentam. E Jesus acordou e acalmou o vento, acalmou o mar. E eles ficaram todos maravilhados, os discípulos. Mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A autora diz que Deus proferiu ordem ao caos na fundação do mundo. A terra era já ouvimos isto, não é? A terra era sem forma e vazia, havia um caos. E Deus, com o seu poder, com o poder da sua palavra, Ele proferiu ordem ao caos. Ele proferiu a organização, o estabelecer as regras e os limites da terra e a criar a terra. Jó 26:14. Quem poderá compreender o trovão do seu poder? Mas quem é que pode compreender o poder de Deus? Não temos essa capacidade. Por mais que tentemos, não temos essa capacidade de entender. Talvez um dia, quando chegarmos ao céu, talvez possamos aí então entender a plenitude, se é que vamos conseguir chegar à plenitude do entendimento do poder de Deus. Hebreus 1:3. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentar significa segurar. Dos significados significa segurar por baixo. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O sol está sustentado pela palavra do seu poder. A lua está sustentada pela palavra do seu poder. A minha vida e a tua vida está sustentada pela palavra do seu poder, independentemente de que as coisas não estejam perfeitas. Ele sustenta a nossa vida. Amém? Quando segurar por baixo, nós quando temos o bebê, quando ele ainda não se consegue colocar na vertical, nós seguramos, né? Ele fica na horizontal, nós seguramos por baixo. Mas quando ele já tem aquela capacidade de ficar na vertical, nós continuamos a segurar por baixo, certo? Portanto, é assim que nós devemos ver que o nosso Pai nos segura sempre, nos sustenta sempre, não nos deixa cair. Malaquias 3:6. Não está sujeito à mudança. Deus não está sujeito à mudança. E aqui eu queria falar o seguinte. Às vezes nós ouvimos aquelas expressões de epá, hoje o poder de Deus esteve ao rubro e hoje vimos tanta coisa a acontecer e o poder de Deus e aconteceu isto e aconteceu aquilo e tanta coisa que é espetacular. No dia a seguir, hoje não vimos o poder de Deus, não vimos nada a acontecer. E eu quero dizer que isto não existe. Isto não existe porque o poder de Deus ele é sempre o mesmo, ele não muda, independentemente daquilo que nós possamos ver, porque nós somos sempre focados com aquilo que vemos com os nossos olhos. Mas a grande transformação e o grande milagre, o grande poder de Deus está cá dentro, que é aquilo que ninguém vê. Portanto, o poder de Deus manifesta-se sempre, quer nós vejamos, quer nós não vejamos. Portanto, ir às igrejas à procura de espetáculos e milagres e coisas espetaculares a acontecer, isso às vezes não é aquilo que Deus mais quer. Porque pode acontecer, haver um culto em que nada acontece, mas coisas estão a acontecer. Nós é que não vemos. Porque Deus, o poder de Deus não muda, Ele é o mesmo, Ele não muda. E eu gostava de falar aqui, por exemplo, nós temos, e nós
se às vezes na nossa vida podemos não conseguir ver, não podemos desacreditar que o poder de Deus não está a operar. Basta olhar para a terra, que ela é sustentada por Deus, não há nada a segurá-la, não é? Basta olhar para o sol, basta olhar como é que Deus criou, não é? Nós temos uma terra que dá a volta a ela própria em 24 horas, que faz o dia, que dá a volta ao Sol em 365 dias, 366 se for bissexto, dá a volta ao Sol que faz um ano, e se isto não é poder de Deus, é o quê? Portanto, nunca podemos duvidar do poder de Deus. Ele está à nossa frente, à frente dos nossos olhos, é só estar atento. Às vezes é só isso que nos falta, um bocadinho de atenção. É isso mesmo. Obrigada. Queria dizer também em relação à Terra, já repararam, está no sítio certo. Se estivesse mais perto do Sol, nós não íamos aguentar porque seriam temperaturas extremamente elevadas, mas se estivesse mais afastada do Sol também seriam temperaturas muito frias e muito elevadas. Portanto, a perfeição e o poder de Deus, a Terra está no sítio certo. Amém? Se Ele cuida destas coisas, muito mais também cuidará da nossa vida. Agora, isto é tanta coisa que eu não vou conseguir falar tudo, mas pronto. Ao homem também é dado poder limitado, não é? Desde a queda, cada um de nós tornou-se um agente de poder. E a forma como nós usamos esse poder é que faz a diferença em relação àquilo que Deus quer para nós e que Deus deseja de nós. Em primeiro lugar, o poder é para vencer o pecado pessoal. E em segundo lugar, é para proteger o fraco. Nunca é... Ou seja, quando é para nós próprios, é para vencer pecado pessoal, não é para encher o nosso umbigo. É sempre para pensar, pecado pessoal, eu tenho que vencer o meu pecado pessoal. Deus dá-me poder para vencer o pecado pessoal e Deus dá-me poder para proteger o fraco. Nunca é pensar naquilo que Deus me pode dar. A autora considera aqui 4 poderes que o mundo dá importância. O mundo dá importância a 4 poderes que a autora refere, que é a força, beleza, riqueza e carisma. São 4 poderes que o mundo dá glória, dá honra, não é? E nós podemos usá-lo de forma positiva ou negativa. A forma negativa é, por exemplo, na força, é usar a força para a violência, para a agressividade. Se for usada de forma positiva, é usá-la para ajudar aquele que é mais fraco, aquele que precisa mais da nossa ajuda. A beleza aqui não é tão importante ou tão necessária para Deus, porque o que interessa para Deus é um coração contrito, um coração quieto, quebrantado e contrito é o que agrada a Deus, não é? Um coração manso e tranquilo é aquilo que agrada a Deus. Mas o mundo olha muito à beleza. E isto pode ser uma escravatura, uma escravidão. Aquelas mulheres que acham... Porque o nosso corpo, a seu tempo, ele vai se deteriorando, está condenado a ficar cada vez mais envelhecido e fraco. E há uma escravatura na beleza de querer mais uma cirurgia estética, mais um tratamento estético, mais isto, e tudo pode ser, quando é exagerado, pode levar à escravatura, à escravidão do corpo, do querer ser sempre jovem. E Deus não está nisso. Deus quer-nos livres disso e aceitarmos-nos, porque o nosso tempo aqui é limitado, mas o tempo com Ele, na eternidade, é ilimitado, e esse é que é importante e é o que conta. Depois temos a riqueza. A riqueza pode ser um perigo, por causa da falsa ideia está-me a faltar, de segurança, da segurança, agora faltou-me a palavra. Autossuficiência, aquela ideia falsa da autossuficiência, porque o rico pode pensar que consegue tudo, pode tudo, e isto é um perigo, Mas a riqueza de Deus, ou a riqueza que Deus, ou a forma como Deus quer que nós usemos a riqueza, é para ajudar aqueles que têm menos. Portanto, quem tem mais, partilha. Sempre, a Bíblia é sempre na base sempre da partilha. Partilhar com quem tem mais. Carisma. Carisma é quando a pessoa sabe falar, sabe estar, sabe influenciar. Agora está muito na moda os influenciadores. E pode ser usado de forma negativa quando é usada com base na manipulação e do querer fazer a minha vontade. A minha vontade, vou levar as pessoas a fazerem aquilo que eu quero, a minha vontade, a chegar aos meus objetivos. Usada de forma correta, pode ser então aqui dar voz a quem não tem voz, não é? Pronto. E a autora fala aqui também
de muita coisa que eu não vou falar aqui. Só queria aqui falar agora dos milagres. Jesus fez muitos milagres. Curou enfermos, paralíticos, deu vista aos cegos, transformou água em vinho, ressuscitou mortos, e em muitos deles nós vemos nas Escrituras que ele tinha íntima compaixão. Ele tinha íntima compaixão por aquelas pessoas. Mas o verdadeiro milagre não eram esses milagres físicos. Esses não foram nunca os verdadeiros milagres, porque os verdadeiros milagres foram, com esses milagres, anunciar o reino de Deus, anunciar as boas novas e transformar, como diz a autora, corações de pedra em corações de carne. Então, cada milagre de Jesus tinha um objetivo de chegar ao milagre maior, que é a salvação das almas e abrir o coração para Deus. Amém? Este é que é o verdadeiro milagre. Então, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, mas o maior poder é a transformação do nosso coração. O seu poder brilha quando o pecado é vencido, quando o meu egoísmo é substituído por um coração altruísta e humilde. Amém? Eu não sei se já passou 10 minutos, mas eu vou ficar por aqui. Obrigado.